Olá, eu sou Carla Juliana e nós estamos começando mais um podcast Filhas de Sara. Em Provérbios 22:6 diz que nós devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer ela não se desvie dele. Mas por que tantos jovens e adolescentes que foram criados na igreja, nos caminhos do Senhor, se desviam? Como prevenir que eles se afastem da fé verdadeira? Se você quer saber essa resposta, eu convido você a acompanhar o nosso bate-papo de hoje, que tem por tema Treinando Adolescentes na Fé Verdadeira. Nós estamos conversando a respeito do livro Mulheres Aconselhando Mulheres, de Elyse Fitzpatrick. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 18. E para conversar sobre esse assunto, estão aqui as minhas amadas irmãs, Samara e Joelma. Meninas, bem-vindas, é uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado, com certeza é muito bom poder estar aqui mais uma vez, juntamente com vocês, para podermos conversar com esse assunto que é tão interessante e com certeza vai ser muito edificante. Amém. Samara. Eu estou feliz por estar aqui, sabendo que é um assunto interessante, mas também delicado, né? Sobre a educação dos filhos e também sobre a adolescência, que é um momento... né, bem temido e único, né? Bem temido pelos pais, né? E único na vida dos nossos filhos. E é isso. Vamos lá conversar. Vamos lá. É muito comum, né? Como você falou, a adolescência é uma fase da vida bem, vamos dizer assim, complicada, né? Uma fase de muita mudança, de muitas transformações. Algumas pessoas, elas passam assim a adolescência, nem parecem que estão na adolescência, né? Eu tive uma irmã que foi assim, ela não teve mudança nenhuma, ela foi constante, assim, tranquilamente. Já eu, minha outra irmã, a gente não teve essa mesma alegria, né? Minha mãe. Mas é muito comum a gente ver na igreja, né, durante a adolescência e a juventude, alguns jovens e adolescentes se afastando do evangelho. Mesmo eles sendo criados, tendo ali aprendido, nascido num lar cristão. E isso é uma coisa assim que nos entristece, né? E eu queria saber, vocês já passaram por uma situação assim, tiveram pessoas, alguém? Sim, pelo tempo que a gente tem de igreja, né? Então a gente, infelizmente, já tivemos essa experiência de ver adolescentes que foram criados, passou toda aquela fase de como criança até como adolescente na igreja e depois, quando chegou na juventude, afastou, mesmo na adolescência, afastou. E aí a gente fica se perguntando, poxa, por quê? Era tão integrado, participava de tudo, estava no culto jovem, estava no culto dos adolescentes, participou de coral da criança e tudo mais. E por quê? Por que esse afastamento? Isso traz uma certa frustração. Inclusive para mim, que sou professora, sempre trabalhei com criança, né? Então você vai acompanhando e de repente, né, se perdeu. Mas onde? Aí eu já fico me culpando. Gente, onde que eu errei? Será que eu não ensinei como deveria ter sido ensinado? Será que eu falhei no ensino do Evangelho? Então, isso tudo traz uma certa frustração, sim. Mas aí, por outro lado, também a gente pensa que esse alicerce, essa base, não é só na igreja. É importante que nós que trabalhamos com ele ensinarmos o Evangelho genuinamente, mas eles passam mais tempo em casa. Então, a gente se pergunta como estava em casa, né? Como foi construída essa base em casa, né, do Evangelho. Mas mesmo em casa, né, a gente tem exemplos. Eu, particularmente, tenho amigas que têm mais de um filho, os filhos foram criados iguais no Evangelho, né? Teve a mesma criação, os mesmos ensinamentos, o mesmo acompanhamento, mas quando chegou na juventude, um deles, né, afastou. O seu caminho. Isso, escolheu outro caminho, né? Então, se é frustrante para nós que trabalhamos na igreja e passamos um tempo menor, imagine para os pais, né? Como que eu acho que o pai, eu vou dizer assim, acho porque a gente como pai, sempre que os nossos filhos fazem alguma escolha errada, alguma atitude errada, a gente pensa assim,
aonde foi que eu errei? Né, a gente já começa a procurar se a gente tem a nossa parcela de culpa, né? Mas hoje a gente vai conversar, né, sobre isso e ver que não necessariamente nós temos essa culpa, né? A gente pode ensinar o certo, mas também a gente pode estar tendo algum problema no nosso ensinamento, né? Então, uma coisa que é importante, que é muito interessante, por exemplo, eu comecei o programa falando sobre Provérbios 22:6, que todo mundo fala sobre isso, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não se desviará dele. Então, assim, nós que somos pais já começamos a ensinar os filhos lá no caminho e a gente acha assim, eles nunca vão se desviar. E é interessante que isso não é uma promessa, né? Isso é um conselho, né? E foi uma surpresa para mim, quando eu vi que não é uma verdade, uma promessa. O livro de Provérbios é ensinando princípios de sabedoria. Princípios de sabedoria. Né? Que não é uma promessa, não há uma promessa nesse versículo, né? Mas há um princípio que se os pais ensinaram os seus filhos, a palavra de Deus, tiveram uma boa conduta também cristã, exemplo, possa ser que ele se desvie. Grande chance, né? Exatamente. Né? Não é uma promessa que seu filho não vai se desviar, né, do evangelho, né, do caminho, mas que, crendo sempre, né, que possa ser que aconteça, como também não pode ser. Pode ser uma bênção, ele continue na infância, né, com o Senhor, na juventude, e quando crescer, às vezes, não é só na adolescência. Às vezes, na fase adulta, há pessoas que se afastam, né? São atraídos, se seduzem, né? Exatamente, pelas coisas desse mundo. Exato. E ela fala aqui, interessante, que ela diz o seguinte, que esse versículo, ele é como se fosse um trilho, né? Você ensina, o ensinamento que você vai dar é um trilho, mas isso não significa que o filho não vai se desviar. Da mesma forma, e a gente estava até falando isso em off, né, antes de começar, uma criança que teve um ensinamento errado, que teve maus exemplos em casa, né, que teve toda uma oportunidade de seguir um caminho totalmente errado, e vem Deus e transforma, né, entra com a sua graça e transforma e resgata aquela vida. Então, assim, ela foi ensinada para ir para o caminho errado, mas Deus veio e interveio, né? Então, da mesma forma, a gente pode ensinar o certo, não é que Deus vai intervir, mas as escolhas que cada um faz, a gente não tem, né, como prever. Exato. E é interessante que a autora, ela apontou alguns desvios. Ela começa falando sobre desvios e obstáculos que podem contribuir para que os jovens e adolescentes tomem o caminho errado. Ela fala isso. E quais são esses desvios e obstáculos? Um deles é negligenciar o ensino cuidadoso e a aplicação dos princípios bíblicos, né? E se, no caso, nós como pais, pai e mãe, temos que não é só levar para a igreja, não é só pegar o filho e levar para a igreja. Eu não posso dar a responsabilidade da criação do meu filho e entregar nas mãos do pastor, ou como você falou, no professor da EBD. E eu não falo de outro, mas eu tive esse entendimento, apesar de ter sido, quando elas eram crianças, fui uma nova convertida, mas eu nunca deixei a responsabilidade da educação das minhas filhas nas mãos de um professor da EBD e nem de um pastor. E até mesmo quando acontece tipo de surgir uma dúvida com relação à Bíblia, elas vêm para mim. Esses dias mesmo ela falando sobre, gente, tem uma polêmica sobre o chamado pastoral para a mulher. Então veio para mim, eu eu espero que eu tenha dado uma boa resposta a elas, né? Mas delas sempre estarem ali comigo e é exemplo. É o segredo. Se nós, né, mãe, temos uma comunhão com Deus, a leitura da palavra, expõe o evangelho puro e simples para o seu filho, que é simples, né? E ele vai ver, né? Você ter cuidado com a palavra, com o ensino, com a doutrina, né? E o adolescente, eu acredito que não tenha segredo, sabe, para
para uma caminhada assim que o seu filho vai se desviar ou não. Porém, eu acredito que se você tem plena consciência do que seu filho, como você criou, o método que você criou, que escolheu para o seu filho, se ele vê verdade na sua vida, né, possa ser que até ele, tipo, se afaste por um pouco, mas ele vai ter você como referência, né? Então, negligenciar o ensino cuidadoso é perigoso você negligenciar. Exato. E com relação a isso também, com relação a essa negligência do ensino cuidadoso, é desde pequeno mostrar para a criança o que é pecado, né? Porque eles acabam não tendo essa consciência quando você não aponta. Você mostra que não bota o dedo na tomada, senão você vai levar choque. E às vezes a gente não fala isso com relação ao pecado. Quando fez a birra, por exemplo. Olha, isso que você está fazendo, isso é pecado. Você está desobedecendo a Deus. Quando você desobedece papai e mamãe, você está desobedecendo a Deus. E isso ensinando ele desde pequeno. Até quando ele chegar na adolescência e fazer coisas erradas, ele vai ter consciência. Poxa, eu pequei. Mas precisou de quê? De ter um ensino. Mas quando isso é negligenciado, ele fica perdido. Ele não sabe o que é pecado e o que não é. Por quê? Porque não foi ensinado. Entendeu? Entendi. Eu acho que deve ensinar e aplicar isso no dia a dia. Para que no dia a dia ele perceba aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é pecado, aquilo que agrada a Deus, aquilo que desagrada. É o que Deuteronômio fala, né? Ensinando no caminhar, no levantar, né? Sim. Uma coisa que ela fala aqui também é que a igreja na qual o ministério com jovens minimiza o ensino bíblico está mais focada em atividades, em trabalhar o comportamento externo. Porque é interessante, porque ela diz assim que ensinar o evangelho é como a gente dá um mapa pro jovem, né, pro adolescente. A gente dá um mapa para que ele chegue, né, a determinado lugar. Só que são coisas que a gente pode colocar nesse mapa que vão atrapalhar a leitura dele. E, no caso, ela usa aqui dizendo que se um ministério de jovens da igreja não ensinar, não focar no ensino bíblico e focar mais em atividades e trabalhar o comportamento, a gente está tornando esse mapa mais confuso, porque ele não tem a clareza de entender o que é o evangelho. E eu acho interessante essa questão do comportamento, porque às vezes a gente quer muito, desde pequeno, que o nosso filho se comporte de maneira certa, mas a gente não foca no coração. Como a gente falou em outro programa sobre disciplina, né? Mas aqui falando do adolescente, por exemplo, eu falo para minha filha, às vezes ela melhora o comportamento dela em algumas coisas, eu faço assim, olha, seu comportamento está melhorando, mas mais importante do que o seu comportamento, eu me preocupo com o seu coração. Como está o seu coração? Não adianta você melhorar o seu comportamento para me agradar e você continuar aí com o seu coração aí com desobediência, em pecado diante do Senhor. Então, isso a gente tem que ser muito claro. E uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, é que a gente precisa, de fato, se preocupar com a realidade do coração do nosso filho. Às vezes a gente se prende no exterior e às vezes a gente não quer reconhecer que ele ainda precisa de uma transformação. Até porque, como é uma fase assim difícil, muitas das vezes até para conversar, se torna difícil você confrontar, né? O coração com medo, com receio da reação que ele vai ter. Mas é necessário acontecer. É necessário fechar fazer. Ou se abrir mais, né? Exato. Porque se você ficar deixando passar, daqui a pouco já não dá mais tempo de fazer alguma coisa. Entendeu? A gente se engana, né? É sondar. Eu sempre lembro de situações que eu falava com as meninas, questionava alguma atitude. Elas disseram, não, mãe, fiz isso sim. Eu disse, não, eu acredito em você, mas eu tenho tanta certeza que Deus sabe o que você fez que eu estou tranquila. Simples assim, eu dizia. Porque Deus sonda. Eu posso não estar com você naquele determinado local, porém eu tenho certeza que Deus estava lá e Ele sabe muito bem o que você fez. Aí, ou te dá medo ou te dá tranquilidade, né? E eu acho isso interessante, assim. Porque assim, eu tenho sobrinhos, né? E aí, meus filhos são meus sobrinhos. E aí,
Por exemplo, ele fez alguma coisa, a mãe não estava perto, mas ela fica sabendo. Chega no conhecimimento. Se ele fez alguma coisa, chega no conhecimento. Chega. Eu sempre... Sabe Sem que eu ela falo correr isso, atrás para saber, entendeu? Isso que eu acho interessante. Deus não deixa os seus servos ficarem enganados. Ele sempre traz a luz aqui que está em oculto. Exatamente. E eu falo também para minha filha, olha, eu não estarei lá, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então, é verdade, é verdade. Então não tem para onde você se esconder. Outro ponto que ela fala é que é necessário muito lidar com os desapontamentos, sofrimento e perseguição de uma maneira bíblica. Promover expectativas de elogio, privilégio em uma vida sem sofrimento não reflete a semelhança de Cristo. E é interessante isso, né? Porque às vezes a gente quer poupar os nossos filhos, né? De um excesso de proteção, né? Como se a vida cristã fosse livre, né? E interessante que o sofrimento é o instrumento que Deus usa para nos moldar. Nós e eles também, eles né? também, exatamente. Mas se você poupa ele o tempo todo, não, isso não pode acontecer, não, isso aqui, protege tanto ali, né? Ele, que quando acontece alguma coisa, ele desaba. Entendeu? Satisfazendo os desejos. Isso. E aí, isso não traz maturidade nunca. Né? Ele vai ser eterno bebê. Por quê? Porque não amadureceu. Porque são esses sofrimentos que nos amadurecem. São os sofrimentos que nos aproximam de Deus. E se você o tempo todo protege ele não vai precisar nem de Deus. Né? E não apenas permitir, mas ensinar, né? Tipo, por exemplo, olha, isso Deus está usando como propósito. Sim. Entenda que o sofrimento, que a vida é assim, que na vida você vai ter muita decepção, você vai se decepcionar, vai se entristecer, vai se magoar, você vai sofrer perdas. Pessoas vão te magoar, tudo isso vai acontecer na vida. E isso tudo são os meios que Deus usa. Né? E tem que ser ensinado desde criancinha, porque às vezes na adolescência, então, quando uma coleguinha faz alguma coisa, você fica aquele desapontamento. E aí a mãe precisa ensinar isso. Filho, isso vai acontecer na sua vida. Isso não foi a primeira vez. Nem vai ser a última. E nem vai ser a última. Pessoas vão te desapontar. Mas ora por ela. Você já vai estar ensinando ela. Que esse sofrimento vai trazer maturidade para ela. Amadas, nós vamos para um rápido intervalo. E nós voltamos já já. Enquanto isso, curta a Constante TV e compartilhe com alguém que ainda não nos segue. Voltamos já já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara e hoje nós estamos falando sobre o tema Treinando Adolescentes na Fé Verdadeira. E antes da gente dar continuidade aqui no nosso bate-papo, eu quero convidar você, mulher que nos assiste, que é aqui de Manaus, para participar das nossas reuniões do Despertas Déboras. Todas quartas-feiras, às 19 horas, as mulheres se encontram aqui para orar, ouvir a palavra de Deus, adorar o Senhor juntas. Então você é a nossa convidada, você será muito bem-vinda. Toda quarta-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educanos, em Manaus. E vamos dar continuidade sobre o nosso bate-papo aqui, sobre treinando adolescentes na fé verdadeira. Nós estávamos comentando sobre obstáculos e desvios que a autora cita, né, que podem contribuir para que os adolescentes e jovens tomem caminhos errados. E que a gente parou aqui diz o seguinte, que outro desvio é o zelo mal direcionado para chegarem à fé salvadora. O que vocês podem falar sobre isso? O que a gente estava conversando em off era que, com relação aos pais, que eles tratam o filho de uma forma que querem manter eles dentro da igreja, mas não apresenta a eles o evangelho genuíno. E isso é gravíssimo, porque se o nosso objetivo é ter os nossos filhos na eternidade, se você não pregar para ele o evangelho genuíno, vocês não vão ter ele na eternidade com Deus. Essa é a verdade. E se você está falhando nisso, ou se isso não está preocupando, isso é mais grave ainda. Agrava mais a situação
do adolescente. Então, esse zelo é um mau zelo justamente por conta disso. Se você não está apresentando o evangelho genuíno, o seu filho está indo para o inferno e você está feliz por ele estar frequentando a igreja. Está sendo enganado ele, está sendo enganado o pai, né? O pai ou a mãe desse adolescente. Então, apresente a ele o evangelho verdadeiro. Confronte ele com a palavra. Mostra a ele o que é pecado. Mostra para ele as consequências desse pecado. O pecado ele é algo tão grave, e nós sabemos disso, que levou Cristo para a cruz, para pagar o preço que era nosso. Então, isso tudo deve ser ensinado de forma que ele entenda desde quando criança, né? Para que, quando ele venha envelhecer, ele não venha se desviar. Não como promessa, mas como um conselho sábio que a Bíblia nos dá através do livro de Provérbios. Então... E uma coisa que ela fala é que muitas vezes, quando a autora era professora de uma escola cristã, e ela dizia que quando perguntava aos jovens e os adolescentes sobre o que é salvação, poucos dão uma explicação muito rasa, sem um fundamento assim, bíblico. Lá na congregação onde a gente trabalha, não é diferente. Eu sempre bato na tecla com eles. Se você morrer hoje, para onde você vai? O céu. Aquela resposta pronta, né? Isso. Por que você vai para o céu? Porque eu obedeço a minha mãe. Eu fiz uma coisa boa. Isso daí não vai levar você para o céu. E aí hoje, quando eu pergunto eles já estão respondendo. Mas, assim, é uma caminhada. Mas... se eles acharem que por estar ali na igreja eles vão para o céu, e porque obedeceu a mãe vai para o céu, isso não é evangelho. Evangelho é Cristo. E é isso que precisa ser ensinado, né? Uma coisa que eu marquei aqui que eu queria ler, que eu achei bem interessante, é na página 305. Ele diz assim, geralmente, ele falando sobre apelos, né, sobre a questão de salvação, ela cita até Paul Washer, que é bastante conhecido nosso. Uhum. Ela diz o seguinte: a salvação não deve ser forçada nem considerada como um plano estratégico para ter uma boa contagem de decisões. Uhum. A salvação é uma questão de reconhecimento individual entre uma pessoa e Deus. A salvação exige uma compreensão sólida do pecado, do arrependimento e da vida resultante de negar-se a si mesmo. De vez em quando, os adolescentes questionam a salvação e a identidade deles em Cristo. Isso não é mal. Lamentável é quando os jovens são assegurados de sua salvação de uma maneira não bíblica. Uhum. Então, eles se questionarem, isso é bom. Uhum. Mas o que a gente tem que se preocupar é justamente como a gente estava falando, quando a gente percebe que o jovem ele tem uma segurança na sua salvação, mas a sua vida não reflete isso. Uhum. A sua vida é totalmente contrária àquilo que a palavra ensina. Então, será que de fato ele teve esse relacionamento com Cristo? E ele fala mais à frente, em vez de experimentar um nascimento espiritual no reino de Deus e ser transformado pela graça maravilhosa de Deus, esses jovens estão tentando agradar seus pais ou professores, vivendo de forma moralmente adequada na força da própria carne. Eles pegaram a saída errada do mapa, diferente daquela que deveria ser. Uhum. Às vezes, como nós já falamos aqui, a gente se preocupa com o comportamento exterior, com aquela vida moral, mas o coração desse jovem, será que de fato ele tem essa comunhão com o Senhor? Uhum. Esse negar a si mesmo, essa vida de identificação com Cristo, de consciência de pecado, de arrependimento. A vida moral que pode ser exemplificada, tipo assim, mas meu filho é bom, ele não sai para festa, ele não bebe, ele só sai com a gente, sabe? Ele vai para a igreja aos domingos com a gente, mas no sábado não dá para levar, tipo, o nosso encontro aqui na nossa igreja aos sábados. Mas no sábado não dá para levar, né? Mas, tipo assim, vem ao domingo. Mas ele é tranquilo, né? Você olha, só que o coração, né? O que será que está ali dentro queimando no coração do seu filho? Né? Porque todo mundo tem pecado. Pecados de estimação.
que se não forem tratados, a tendência é piorar cada dia mais, se não forem confrontados. E muitos deles se seguram a fé salvadora, que acha que é porque quando foi criança aceitou e levantou a mão, como ela cita. Mas eu tenho Jesus sim. Eu, não com crianças, tipo assim, mas eu tenho amigas minhas que foram crentes na adolescência, hoje levam uma vida que vão à festa do... Mas ela tem certeza... De que é salva. Que é salva e que Deus está com elas. E o comportamento? Exatamente. É igualmente os filhos, entendeu? Tipo, se a minha filha... Eu vi se minha filha tá indo para a igreja, mas ela tem prazer só em sair com os amigos da escola. Alguma coisa está errada, né? Sabe? Como é que domingo ela está cantando louvor e na semana ela está ouvindo todas as outras músicas que ela não canta e que ela não sente prazer? Sabe? A conduta respondona, sabe? Desobediente. E vai achando que é normal. Mas é adolescente, essa fase tem que entender. É a fase. Não, tem que ser confrontado. Mas você está ouvindo essa música e o que é que essa música está falando? Chamar a consciência, né? Adorando. Sabe? O que você tá... Essa atitude, tem certeza que é a atitude de uma menina cristã? Sabe? Quem são esses seus amigos? Você tem prazer que você fica horas e horas conversando. Cadê os seus amigos da igreja? E também não ter prazer em ler a palavra. Exatamente. Em oração, entendeu? Ter aquele momento que você... Tipo... Até mesmo também pelas conversas, gente. Porque quando a gente conversa com os nossos filhos, a gente vê as expectativas, os sonhos que eles almejam. E aí você percebe, será que... Aí você consegue perceber se Deus e a verdade de Deus, não apenas a palavra que eu digo, de só falar de... Não é falar de Bíblia, não é falar de igreja, é falar de... Quando ele fala sobre a vida, as expectativas que ele tem. Será que você percebe que isso está sob... Ele tem buscado isso sobre a orientação de Deus, sobre o desejo de agradar a Deus. Não, eu quero ser isso porque eu vou glorificar o nome do Senhor, porque ou ele busca a sua vida satisfação, somente para si mesmo. Então, são coisas que a gente só vai perceber no diálogo, com uma conversa, no dia a dia, tendo um relacionamento com seu filho e percebendo, estando presente, porque muitos pais ausentes eles não vão perceber isso, eles só vão perceber quando o estrago for grande, quando o filho cometer algo assim, vai apagar o fogo, né? Quando for algo gritante, tipo, se envolveu com drogas, a menina engravidou, coisas assim que são muito berrantes, mas e as pequenas coisas que a gente percebe no dia a dia. Isso aí é coisas que a gente tem que estar bem atento, né? Exatamente. Que podem e que são importantes para que a gente vá orientando, né? Então vamos lá, vamos prosseguir aí. Então a gente já falou sobre isso, né? Você acredita que muitos pais apresentam um evangelho não verdadeiro para que os filhos permaneçam na igreja? Pais que têm medo de admitir que o filho ainda não teve um encontro genuíno com Cristo? Isso é muito perigoso, né? Sim, foi o que a gente falou no início sobre a questão do zelo, né? Isso. Ele protege tanto que não fala a verdade. Exato. E é tão contraditório, né, gente? Porque, assim, pensa bem. Se eu sou cristã, eu creio em Cristo para minha salvação, dependo dele, e não estou vendo meu filho desejando isso... Não vê fruto na vida Exato. Dele, né? E assim, não está vendo isso e não está se preocupando com isso. A ponto de... Não, eu tenho que ensinar, eu tenho que mostrar isso para ele. O que vai acontecer, as consequências disso, de não ter Cristo, de não viver para ele, de não ser servo dele. Então, se isso não me incomoda, isso está muito na contramão daquilo tem que pensar, se de fato eu também tenho essa certeza. Exato. Contradiz muito. Mas pode ser, viu? Pode acontecer. É isso que eu estou falando, né? Acontece, mas que é muito contraditório, E, às vezes, a gente avalia a espiritualidade do jovem pelo comportamento. Mas a autora afirma que isso pode nos enganar. E ela fala como orientá-los quanto a ter convicção da sua identidade. Como que o filho pode ter... Porque a gente sabe que essa fase...
é uma fase onde a identidade, né, está sendo formada. Então, assim, como orientar esse jovem, esse adolescente, nessa convicção da sua identidade? É dever do pai, né, ensinar o filho, mostrando que ele deve refletir o caráter de Cristo na vida dele. E isso não acontece de uma hora para outra, isso é construído, né? E se isso não está sendo construído desde lá do início, é o que eu estou falando desde o início do estudo, se isso não estiver sendo construído desde lá no início, não é na adolescência que vai dar aquele estado, não, agora tudo mudou e... Realmente tudo muda. Tudo muda. Mas como é que eu não vi? Como é que eu não percebi? Como assim? Estava aqui um dia desse comigo, né? E onde é que eu perdi? Onde é que eu parei? Que eu não percebi o estado espiritual do meu filho. Entende? E outra coisa que o pai precisa pensar, onde meu filho vai passar a eternidade? Eu dou a mesma importância de onde ele vai trabalhar, do que ele vai ser no futuro, de onde ele vai passar a eternidade. Eu paro para pensar nisso, eu estou tão preocupado com a vida secular dele, que eu não me importo se ele morrer hoje, para onde ele vai. Né? Então, isso deve trazer incômodo, né? E a busca a ponto de levar ele a tomar uma atitude. A autora aqui na página 308, vou dar uma lidinha aqui, que eu achei bem importante a gente falar sobre isso. Ela diz o seguinte: é crucial que os jovens e adolescentes sejam desafiados a examinar biblicamente a sua identidade. E ela faz a seguinte pergunta, que eles devem saber responder. Eles entendem que nasceram totalmente infectados pelo pecado? Citando aí Salmos 51:5, Romanos 5:12. Sabem que pecam porque são pecadores? Entendem que o arrependimento é exigido para obter a salvação? E ela fala que arrependimento bíblico, não somente se desculpar. Porque aquilo assim, você tem que se desculpar, mas sem tentar... Porque assim, a gente fala assim... a gente não vai forçar, não tem como a gente forçar o nosso filho a se arrepender. Mas a gente precisa explicar claramente. Por isso que quando uma das perguntas que a gente falou no início, ou a gente não falou sobre isso, era qual a importância dos pais saber entender e compreender a Bíblia. Porque a gente precisa ensinar aos nossos filhos. Então a gente precisa ensinar as coisas de maneira correta. E às vezes os pais, por não entender a palavra... Eles não sabem ensinar. Então, a gente precisa... Então, olha, arrependimento é isso. Talvez ele não vá se arrepender, mas você ensinou o que era. Então, assim, é importante que a gente entenda, eles saibam responder isso aqui. Tenham esse conhecimento e passe esse conhecimento corretamente. Porque a nossa responsabilidade é essa, Exato, até porque é uma responsabilidade que Deus colocou na mão do pai e da mãe. Né? Conduzir eles para Cristo. Então, se eles estão falhando nisso, corre para Deus e peça misericórdia e graça. Ela também diz aqui, eles compreendem que o dom da graça de Deus, nada que eles fazem, os capacitam a saírem do seu pecado e serem trazidos para o reino de Deus. A Escritura ordena: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovados, 2 Coríntios 13:5. Então, ela fala que cada pessoa é responsável diante de Deus de testar o seu coração. Quem tem que testar o coração do nosso filho, do adolescente, jovem, não somos nós. Eles mesmos têm que ser orientados a examinar o coração para saber se de fato eles estão na fé. E se eles não estão... Aí o Espírito Santo vai agir para eles tomarem essa decisão. Exato. Ou não, né? De agir, de seguir, de ir para a fé ou não. Nessa página que ela fala: tome cuidado para evitar avaliar a retidão de um coração pelas boas obras. E um comportamento dócil. Né? Indivíduos que aparentam produzir bons frutos, obras pelas obras, podem estar vivendo na carne. Porém, no devido tempo, tal vida provará ser falsa. Né? A palavra de Deus é a ferramenta de avaliação.
Cada pessoa é responsável diante de Deus de testar seu coração. Você é cristão verdadeiro e bíblico? É uma pergunta que os nossos filhos têm que responder. Exatamente, tem que se avaliar. É como diz no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, né? Prova, né? E ver se há em mim algum caminho mau. Isso tem que ser uma oração diária. E a gente tem que falar para eles, para os nossos filhos, tipo assim, você tem que sondar o seu coração, né? Você tem que se arrepender dessa conduta. Você tem que se ver onde, né? O pecado está fazendo com você. Se você não abrir os seus olhos e você se enxergar, não vai. O primeiro passo é a pessoa o Espírito Santo tem que convencer ela daquele pecado, porque a partir do momento que ele se enxerga naquele pecado é que acontece o arrependimento. Exato. Se Deus tem não que abrir conhecer a verdade, né? Tem que ter a consciência, exatamente. E conhecer a verdade que a gente tem que ensinar. Meninas, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já para dar continuidade a esse papo sobre treinando adolescentes na fé verdadeira. Até já. Estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara e hoje o nosso tema é treinando adolescentes na fé verdadeira. E antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, eu quero convidar você a curtir e compartilhar a Constante TV com alguém que ainda não nos segue e precisa ter acesso a esse conteúdo que edifica vidas, glorifica a Deus e edifica a sua vida. Então, compartilhe e curta a Constante TV. E agora nós vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. E uma coisa que a autora, nós já falamos, né, sobre os desvios que a autora cita, que são coisas que nós erramos quando ensinamos o evangelho aos nossos filhos, jovens, adolescentes. E uma coisa que ela fala, e é bem interessante, é que ela cita que nós temos que ensinar os nossos filhos em cima do Sermão do Monte, dando o Sermão do Monte com uma direção bíblica. Por que o Sermão do Monte? Porque o Sermão do Monte revela princípios que refletem o caráter de Cristo e que devem ser também desenvolvidos por nós que somos cristãos. Então, ela até cita aqui que no Sermão do Monte, nós podemos verificar a declaração de salvação e seguir em frente na identificação de se parecer mais com Cristo, porque nele está uma das mais claras imagens de um cidadão do reino. Então, meninas, vamos falar um pouquinho sobre como essas bem-aventuranças podem ser essa direção, né, para jovens e adolescentes aprenderem ou terem a certeza de que estão no caminho certo, né? Vamos lá? Vamos lá. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes de espírito, que está em Mateus capítulo 5, versículo 3. E isso é totalmente contrário à autoestima. E hoje em dia, né, com as mídias sociais, a gente vê muitos pais elogiando os filhos. Não que isso não seja uma coisa boa, é bom o pai elogiar o filho. Mas aí eles chegam ao extremo de olhar para o filho e dizer que o filho é perfeito. Por causa da beleza, por causa de alguma coisa que tenha feito. Da inteligência. Da inteligência e por aí vai. E o filho vai crescendo achando que ele realmente é perfeito, né? E nós sabemos que nós não somos perfeitos porque nós temos pecado. Então não tem como ser perfeito. Mas aí ele cresce ouvindo que ele é perfeito. E se ele é perfeito, ele não faz nada de errado. Se ele é perfeito, ele vai ser cheio de si, vai ser cheio de si. E sendo cheio de si, quando as outras pessoas falarem para ele que ele é feio, por exemplo, ele vai se sentir super ofendido, porque eu sou lindo. Por isso que a gente vive nessa geração mimimi, né? Exatamente. E aí se explode, aí chora, e aí fica depressivo e tudo mais. Por quê? Porque a vida toda ele ouviu que ele era perfeito, que ele era certinho, que ele era o melhor, é o mais inteligente, é o mais isso. E isso é totalmente contrário ao que a palavra ensina. A palavra ensina que nós devemos ser humildes de espírito. E humildes também é você reconhecer, né, que você é limitado. É falho. É falho. É pecador. Que você é pecador. Então, uma pessoa que... E é bem interessante isso, né? Porque a nossa tendência... a gente tem que alimentar, né? Assim,
os nossos filhos, para que eles saibam que eles são amados, de suas capacidades, mas nada além, né? Tem que ter um limite. E você pode elogiar ele, com certeza, claro, mas também deve mostrar para ele que ele tem falhas, né? E tirar essa ideia de que ele é perfeito, porque não é. Verdade. E depois ele fala, bem-aventurados os que choram, no Mateus 5,4. O entristecimento bíblico pelo pecado é arrependimento genuíno. E isso é uma cascata de acontecimento, né? Porque assim, se você é humilde, você vai reconhecer que você é pecador. E você reconhecendo que é pecador, quando você comete um pecado e você sabe que o seu pecado ofende a santidade de Deus, isso vai te trazer tristeza, isso vai te fazer chorar, né? E aí o que a palavra diz? Bem-aventurado é você. Porque se o pecado está trazendo esse entristecimento, isso vai levar a um arrependimento também. Isso é prova de salvação, isso né? é prova porque se você se entristece também. Chora, lamenta pelo seu pecado, é porque isso é sinal de que você de fato tem um novo coração. Aqui ele fala que a medida de tristeza pelo pecado deve exceder qualquer outra perda. A perda de posses, de relacionamentos e até entes queridos. Para auxiliar os jovens a examinar seus corações para ver se seu remorso ou tristeza é baseado em uma tristeza intensa pelo pecado, né? Essa tristeza pelo pecado é prova de salvação. Porque às vezes a pessoa ela se entristece não pelo pecado, mas pela consequência que ela está sofrendo pelo pecado cometido, né? Então, eu não estou nem aí pelo pecado, mas o que aconteceu? Eu estou padecendo aqui por isso. Então, isso. E é justamente isso que precisa ser ensinado, né? Porque se eu só pensar nas consequências e não pensar na gravidade que é esse pecado que eu cometo, no caso que é uma ofensa contra Deus, daqui a pouco eu estou fazendo a mesma coisa. Porque, aconteceu, mas passou. E se tiver um pecado que eu possa cometer e não sofrer a consequência? Não sofrer assim, né? Explicitamente a consequência, porque todo pecado tem consequência, né? Principalmente a morte espiritual, mas no caso... mas ninguém vai saber. Exatamente. Então eu não vou me... Posso continuar pecando. Exatamente. Mas quando alguém sabe do que aconteceu, aí tem o remorso da outra pessoa que soube, não pelo que cometeu. Isso é bem perigoso. Bem-aventurados mansos, Mateus 5,5. Mansidão é resultado de tristeza bíblica. A mansidão é demonstrada quando você escolhe sofrer injustiça sem reclamar. Você não se coloca na posição de defender a si mesmo. E a pessoa que é orgulhosa, que é o contrário da humildade, aquela que protege a sua autoestima, ela quer defender, né, a sua posição, seus direitos de qualquer jeito, né? E não aceita quando é confrontada, né? Porque ela tem em mente que ela não erra assim tanto, né? Não foi tão grave assim. Exato. Então, ela acaba persistindo no erro. Fome e sede de justiça é a ação que resulta de um coração que é influenciado pelas bem-aventuranças anteriores. Essa fome é um traço do caráter do Filho do Reino. É uma fome que nunca é satisfeita. Pergunte-se, a fome por Deus é o que dirige os jovens com quem trabalho? Se for, essa é uma evidência de que ele ou ela está se identificando com Cristo. O contrário é a ânsia pelo melhor para si, conforto pessoal e sucesso na vida. Ser mais parecido com Cristo é o ponto final, o destino que satisfaz. E essa fome e sede, ele dá o texto de Salmo 42, versículos 1 e 2, que diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então, essa fome é desejar Deus. Se eu não estou desejando a presença de Deus na minha vida, na minha casa, onde eu estou, isso é grave, porque assim, eu não estou me importando com ele. Se ele está ou não está, não faz diferença.
Então, um dos traços também é ter essa fome, é desejar a presença de Deus em tudo que tu faz. Se eu estou na cozinha fazendo alguma coisa, se eu estou dormindo, onde eu estiver, se eu estou pegando um transporte, aonde eu estiver, eu vou desejar essa presença dele, vou desejar estar com ele. E se eu não estou desejando isso, é porque eu não pertenço a ele. Preocupante. Os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. Mateus 5, 7 e 9. Possuem traços de caráter que fluem de um coração transformado, uma nova identidade. Cada traço é uma afirmação de salvação verdadeira. Essa característica aí do limpo de coração, né? É você desejar e buscar ter esse coração limpo, né? Santidade. A santidade, exatamente, essa pureza. Ser de santos, né? Não é isso que a palavra nos ensina, ser de santos porque eu sou santo. Então a gente deve desejar e buscar essa pureza. E à medida que a gente se aproxima de Deus, e o adolescente ele deve buscar isso, né? Essa proximidade de Deus, porque à medida que a gente se aproxima, Deus mostra pra gente o estado que está o nosso coração, né? E à medida que ele lança a luz, você vai buscando corrigir aquilo que está errado, aquilo que está desagradando a Deus e vai buscando uma vida de comunhão com ele. Então é necessário a gente buscar e ansiar por ter esse coração puro e limpo diante de Deus. Aqui ela fala que quando os nossos corações entendem a pobreza das nossas almas, nós respondemos com misericórdia para as outras pessoas. Quando o pecado produz tristeza profunda, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para glorificar a Deus. Isto é, nós somos puros de coração e aguardamos com entusiasmo para vê-lo. E interessante disso é que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente olha para o próximo. Né? Porque a gente tira os olhos de nós mesmos e a gente passa a ter misericórdia do nosso próximo. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, enxerga a perfeição e Deus quer, mais a gente se sente menor e mais pecador. Mais miserável. Mais miserável. Pecador. Exatamente, né? Porque reflete a santidade dele, a gente se enxerga como nós somos pecadores. E aí a gente enxerga também o amor e a graça, porque a gente vê que apesar dele ser quem e nós sermos quem somos, né, a gente tem desfrutado da graça, do amor, do perdão, da bondade, da fidelidade, da misericórdia. E aí a gente ama mais aí, cada vez mais. É verdade. Porque a gente não somos dignos, né, desse amor. Uma coisa que eu queria ler aqui que ela fala é o seguinte, que Martin Lloyd Jones diz o seguinte: o crente é alguma coisa antes de fazer qualquer coisa. E assim, precisamos ser crentes antes de podermos agir, como página 314 lá em cima. E assim, precisamos ser crentes antes de podermos agir como crentes. Ora, essa é uma verdade fundamental. Ser é mais importante do que fazer, e as atitudes são mais importantes do que atos. As bem-aventuranças são uma área de descanso para um coração doente, e os marcadores de quilometragem dentro das bem-aventuranças servem como espelho para que os jovens examinem seus corações e tenham a certeza de que são verdadeiramente salvos. Se eles falham em se identificar com o caráter do reino, então talvez se tornem cientes de sua pobreza espiritual. Quando reconhecem sua ruína espiritual, o arrependimento e a cidadania do reino se tornam uma possibilidade. Eu achei interessante aqui porque uma coisa que eu acho importantíssima é que nós precisamos ser, não fazer. Nós não somos, a nossa identidade de filho não é aquilo que nós fazemos no reino. Porque a gente pode fazer muitas coisas e não ser nada. E a gente pode ser e não fazer muita coisa e ninguém vê aquilo que a gente está fazendo. Então, assim, os nossos filhos, né, os jovens, os adolescentes, eles precisam entender isso, que não é o que eles fazem. É se eles, de fato, se identificam com essas verdades espirituais que a palavra de Deus diz que nós temos que ter como filhos.
né? Porque como filho a gente tem que ser parecido com o pai. A gente tem a gente tem que ter o caráter de Cristo. E se o caráter não tem, se a gente não se identifica nessas verdades aqui, não apenas nessas da bem-aventurança, ela usa a bem-aventurança como uma direção, mas com aquilo que a palavra exige de nós, ou mostra que nós devemos espelhar, é algo que deve nos levar a refletir. E a gente precisa fazer com que os jovens entendam isso, né? Os jovens e os adolescentes entendam que, peraí, você tem se identificado com isso? Não, não tem. Então, isso é um alerta. Então, examine o seu coração. Porque se eles não fizerem isso, a salvação não vai ser uma possibilidade. Porque a possibilidade de salvação só é possível quando a gente consegue enxergar, quem nós somos, né? E que a gente não é isso aqui. Então, como que eu faço para ser isso aqui? Somente pela fé em Cristo. Então, aí é a possibilidade de salvação. Aí, nessa página 314, falando sobre o encorajamento para a jornada, ela diz assim: não tema dizer aos jovens que a jornada que tem à frente não é fácil. Mateus 7, 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Negar-se a si mesmo com o objetivo de viver para Deus é o caminho estreito, é um caminho difícil, custa caro, que é o que nós temos que falar para os nossos filhos. Minha filha, seu caminho aqui, o cristianismo, não é fácil. Ser cristão, ser discípulo, ser parecido com Jesus, não é fácil. Aqueles que andam nele devem esperar provações, oposição e perseguição, porque suas vidas refletem o caráter de Cristo. É uma vida entregue exclusivamente a Deus. O mundanismo deve ser rejeitado por ser uma bagagem desnecessária. Mas essa jornada vale muito a pena. Né? Para os que andam no caminho estreito, a vida assume valores e propósito eterno. Sua identidade em Cristo dá esperança ao mundo que está perdido. Isso aí. E aí, assim, essa pergunta, né? O que a gente deve fazer quando um adolescente e jovem deixarem a fé verdadeira? Samara falou. Eu acho que Deus, assim como conosco, né? Quando a gente erra, quando a gente falha, quando Deus revela o nosso pecado, né? Ele mostra quem nós somos, a gente tem que se arrepender. E Deus faz o quê? Deus tira a gente, Ele exclui a gente, Ele bota a gente para o lado? Não. Ele acolhe, vem aqui, minha filha. Tem salvação, tem solução, né? Se arrependa. Eu acredito que se há alguma mãe, né, que seu filho está afastado dos caminhos do Senhor, o caminho, eu sempre penso que não é o de você, que nenhuma mãe, nenhum pai vai deixar de amar o filho, mas é de amá-lo como ele é, né? Acolher ele com amor e a misericórdia que Jesus nos acolheu quando nós éramos perdidos, quando não tínhamos Jesus. Esse é o caminho, e que há esperança, né? Para aquele filho que está afastado, que há esperança para ele, assim como teve para a gente, para cada uma mãe e para cada pai. Amém, meninas. Nosso programa chegou ao fim. E nós vamos encerrar aqui, mas fica para você a sugestão de você adquirir esse livro e se aprofundar melhor nesse tema. E é uma verdade, é doloroso nós admitirmos que os nossos filhos, ou algum dos nossos filhos, se afastou da fé verdadeira. Mas há esperança. Ame o seu filho, ore por ele, ensine o verdadeiro evangelho. E esteja atenta a esses desvios que podem acontecer. E, acima de tudo, confie no Senhor e deixe que o Espírito Santo de Deus faça aquilo que somente Ele pode fazer. Enquanto isso, você ora, ama e confia. Nós vamos ficar por aqui e até o próximo Filhas de Sara. Tchau, tchau.